meus amores e minhas amoras, estamos de volta aqui para conhecer um pouquinho mais sobre as regiões do nosso país, tá certo? Então, a gente sabe que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Ele é muito grandão, tá certo? E esse extenso território aí ficou dividido em 5 regiões. Quando a gente olha aqui para o mapa vai nos dizer aqui na legenda, gente, como é que foi feita essas divisões, né? Qual representa cada uma dessas regiões. Então, nós temos aqui, ó, essa verde clara como a centro-oeste, a laranjinha representando aqui o nordeste, a roxinha o norte, o sudeste está representado com a cor azul, então toda essa parte azul aqui compõe o sudeste, e essa vermelhinha aqui embaixo é a região sul, tá certo? Vamos agora ver e conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas regiões, começando pela região mais extensa do país, a maior, tá? A maior área territorial. Ela tem aí 45% do território nacional, quase 50% do território, né? Quase metade do território aí. É formada por esses estados: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, Acre e Rondônia. E aí, vocês já sabem qual é essa região? É a região norte, né? Todos esses estados aqui, ó, da região norte, ele é favorecido por um clima quente e úmido, que ajuda aí a existência da floresta, da maior floresta do mundo, né? Que é a floresta amazônica, tá? Que pega todos esses estados. Todos esses estados têm essa floresta. E, ó, grande produção, nessa região tem uma grande produção mineral e de outras riquezas naturais. Que riquezas naturais? Bem, temos a produção de látex, através da seringueira, castanha do Pará, cupuaçu, o pirarucu, gente. Pirarucu é o maior peixe que existe, assim, ele pode chegar a uns 3 metros de altura, maior do que qualquer ser humano, que eu nunca vi um ser humano de 3 metros de altura. E 200 quilogramas, já pensou? Por ele ser assim tão grandão, chamar tanta atenção, ele também está em ameaça de extinção. Por isso, nessa região, eles tomam cuidado, tem toda uma lei fiscalizando, né, procurando fiscalizar, para que o pirarucu não entre em extinção, tá certo? Graças a essa vasta floresta, gente, a gente tem também uma riqueza natural muito grande nessa região, que também é roubada por outros países. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os extensos e numerosos rios servem para o transporte e para a fonte de alimento. Sabia que nessa região, por ser uma região muito úmida também, tem muitos rios, gente, tem muitos rios, e eles são muito grandes, eles servem para o transporte das pessoas, além de servir como fonte de alimento, né? Porque o pessoal vai lá, pesca, tira o seu alimento desses rios, tá certo? Mas eu achei bem curioso. Já pensou você ir de um estado para o outro, de uma cidade para o outro, de barco? Bem diferente, né? Ó, algumas características dessa região. A agricultura de subsistência. E o que é isso de agricultura de subsistência? É quando você planta aquilo que você vai comer, tá certo? Você não faz uma grande plantação de uma coisinha só, só plantação de soja, só plantação de arroz, num monte de hectares de terra para poder vender para fora. Não, é uma plantação, é um tipo de plantação mais saudável para o solo, tá? Que vai diversificar ali no que vai estar sendo plantado. E as famílias que plantam, elas plantam para elas mesmas e para trocar, vender, negociar ali com outros agricultores da região, tá certo? Comércio da região mesmo. Tem a pecuária, que é praticada de maneira extensiva. O que é isso, praticada de maneira extensiva, gente? Pecuária é o quê? É a criação, né, de animais para você abater e vender. Nesse caso aí, a criação principalmente de gado. Essa criação extensiva significa que o gado fica livre, ele pasta livremente pela região. E o aumento dessa pecuária, junto com a atividade madeireira, que vai destruindo aí a madeira da região, as árvores da região para vender, muitas vezes de forma ilegal, né, sem nenhum planejamento e tudo mais, está acabando, está devastando com a floresta da gente, tá certo? Que prejudica a riqueza, principalmente científica, do nosso país.
A biopirataria prejudica o turismo da região, além de atrasar o avanço científico do país, porque também vai tirar essas espécies que poderiam, tanto espécies animais quanto espécies de plantas, que poderiam trazer cura para várias outras doenças, né? E essa biopirataria vai prejudicar isso aí também. As duas maiores cidades da região norte são Manaus, que é a capital do Amazonas, e Belém do Pará. É nessas cidades, gente, que se localiza aí a parte industrial da região norte, tá bem? Olha aqui falando um pouquinho sobre a biopirataria, né, que rouba nossas riquezas. O veneno da jararaca produz um medicamento que controla a pressão arterial. A pele do sapo verde possui substâncias que diminuem a dor e o risco de problemas do coração, no cérebro e no fígado. Existem, nessa floresta amazônica, gente, na nossa floresta amazônica, é a floresta que tem uma maior diversidade de plantas e animais. Então, nem todas as plantas e animais foram, de fato, investigadas pela ciência do nosso país, pelos cientistas e tudo mais, para descobrir os benefícios que podem nos trazer. Então, quando essa biopirataria, né, quando farmacêuticas de outros países pagam para as pessoas virem aqui roubar essas plantas, esses animais e levarem, né, escondido para outros locais, lá eles vão pesquisar, vão descobrir e vão depois vender para a gente um remédio bem mais caro, que a gente poderia ter produzido aqui, ajudando a crescer a economia do país. Então, a gente precisa realmente procurar votar em candidatos que combatam essa venda ilegal de madeira e a biopirataria, tá certo? Para melhorar a nossa condição de vida, não só da natureza, né? Não só pensando na ecologia, mas pensando também na economia do país, tá bom? Aí temos aí a região centro-oeste. É a região que vai ficar no centro, mas na parte oeste do Brasil, tá certo? Composta aí por esses 3 estados, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que é onde fica Brasília, a capital do nosso país, tá certo? Essa região aí, ela depende muito da agropecuária, da agricultura e da pecuária, tá certo? E foi justamente essas duas ações da economia que mais atraíram pessoas de outras regiões do Brasil para irem morar aí no centro-oeste, tá certo? Então, nós temos como características dessa região a pecuária, que é uma das atividades mais importantes da região, né? Seguida da mineração e do turismo. É uma região também, gente, que tem um Pantanal, que tem muitas áreas vegetais, enfim, muitas áreas da fauna e da flora linda e rara também no mundo. Então, atrai muitos turistas, tá certo? Agora, é claro que a poluição, o desmatamento, as queimadas vai prejudicar o turismo da região, né? Essa região passou por muitas transformações nesses 50 anos, nos 50 últimos anos. Por quê? Porque foi construída a cidade de Brasília, que passou a ser a capital do estado, do país, né? Então, foi construída essa capital lá e foi criado várias rodovias para ligar essa capital a outras cidades da região. Então, isso começou a mudar muito aquela região, tá certo? Fora que isso atraiu muitas migrações, né? Muita gente daqui do Nordeste mesmo foi lá para o Centro-Oeste, nesse período da construção de Brasília e tudo mais, atrás de emprego, né? Porque teria essa construção de uma cidade planejada, muito emprego aí à disposição da população. Então, houve muitas migrações e aí misturou a cultura, mudou muito também, influenciou bastante nas mudanças dessa região, tá? E a distribuição irregular da população nessa região marca muito. Porque no Brasil todo, gente, a maior parte da população vai estar localizada na parte mais urbanizada da cidade. As pessoas procuram ir para a parte urbanizada da cidade. Porque, né, normalmente vai ter aí mais acesso a serviços, né, de hospitais e tudo mais com mais facilidade, acesso à luz elétrica com mais facilidade, essas coisas. Mas, na região centro-oeste, isso se destaca muito, porque 90% da população vive nas áreas urbanas e apenas 10% na área rural dessa região, tá certo? E agora, quem consegue identificar essa região aqui pelo contorno? Olha esse contorno lindo, né? Com aqui os estados do Maranhão,
do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Só pode ser a nossa região Nordeste, né, gente? Que é a terceira maior região do Brasil e a segunda mais populosa, tá certo? Nessa região, a gente tem muitas diferenças entre a parte mais interiorana com a parte do litoral. A começar pelo clima, tá? No clima aqui, ó, no interior, você vai ter um clima mais semiárido. Já na região litorânea, você vai ter um clima mais chuvoso, tá certo? Então, ó, a população, né, vai se concentrar nessa parte do litoral, tá certo? Que se destaca pelas diferentes atividades econômicas, agropecuária, turismo, indústria, tá certo? Vai estar mais concentrada aqui nessa parte litorânea. E é bom a gente focar, né, lembrar que esse clima semiárido aqui influenciou também a existência de secas, de alguns períodos de seca, né? Influencia em alguns períodos de seca nessa região, que provocou também, que influenciou também a migração das pessoas dessa parte interiorana do Nordeste, tanto para outras regiões do país, quanto para as capitais, tá certo? As partes mais litorâneas dessa região. Então, muita gente migrou para Salvador, para Recife, para João Pessoa, saindo do interior aqui para se concentrar nessa parte litorânea, tá certo? Esse clima diversificado da região Nordeste, gente, também influencia aí nos rios dessa região. Então, enquanto lá na região Norte vamos ter muitos rios permanentes, né, longos, extensos, enfim, nessa região Nordeste a gente vai ter a presença tanto de rios permanentes, que são aqueles rios que ficam o ano inteiro lá, sem secar, né, como o Rio São Francisco, quanto rios também que são temporários. Eles vão ficar no período de mais seca, de menos chuva, esses rios secam. E aí, às vezes, passam meses, né, eles ali sequinham e depois, com a volta das chuvas, eles voltam a existir, voltam a nascer. Aqui, cruzando a cidade de Vitória de Santo Antão, a gente tem o rio Tapacurá, que abastece Recife, é responsável também pelo abastecimento de água da Zona da Mata, de várias cidades da Zona da Mata, né? Mas, infelizmente, ele está sofrendo muito, não só com os períodos de seca, mas principalmente com a poluição, né? As pessoas depositando ali, não tem um cuidado dos governantes para manter uma limpeza, manter uma segurança da passagem desse rio de Tapacurá. Eu espero que isso vá melhorando, tanto para nós que dependemos dessa água do rio, né, Tapacurá, quanto para a biodiversidade ali, dos animais que também, de outros animais que também dependem da existência desse rio, tá certo? Fora que, quando esse rio está poluído, né, gente, a gente sabe que chover um pouquinho alaga tudo, né? Porque tem muitos dejetos no rio. Aí tem esse videozinho para nos informar um pouquinho mais sobre o rio Tapacurá. Vamos dar uma olhadinha nele rapidinho, só 2 minutinhos. Se recuperada e iluminada, se tornaria facilmente um atrativo para o centro da cidade. Mas pensando bem, qual é o turista que vai querer chegar perto de todo esse lixo para tirar uma foto? O rio nasce na Serra das Russas, percorre 72 quilômetros e em São Lourenço da Mata desemboca no rio Capibaribe. Passa por 6 municípios. Quase 40% dele está na área de Vitória de Santo Antão. De acordo com a CPRH, Agência de Meio Ambiente de Pernambuco, o rio é considerado muito poluído, a pior classificação existente. E ele vem de Pombos, e já ao chegar no nosso município, antes mesmo de entrar na área urbana, flagramos poluição e a criação irregular de animais nas margens do Tapacurá. Algumas vezes o que vemos é quase um córrego com águas bem escuras, e pensar que esse é o responsável por uma parte do abastecimento de água de toda a região metropolitana, do Recife, e ainda este ano também trará água para abastecer parte de Vitória. Esses bancos de areia são outro sinal do processo de degradação e podem causar enchentes.
No bairro do Maués, encontramos este prédio da Compesa. É uma estação elevatória de esgoto, que deveria levar os resíduos das casas para a estação de tratamento, mas funciona parcialmente. Mas na área central da cidade, vemos com muita clareza canos despejando o esgoto doméstico direto no Tapacurá. Lixo acumulado é muito fácil de se ver. Tem até uma geladeira. Essas plantas aquáticas são chamadas de baronesa, outro indicador de poluição. Perto da ponte do dique, encontramos mais esgoto desaguando no Tapacurá. E essa é uma cena bem comum de se ver. O drone chegou bem perto do rio, fazendo um bom uso dessa tecnologia barata. Não foi difícil mapear os quase 30 quilômetros do rio que cortam Vitória. A poluição é chocante. Olha a cor da água e o rastro que fica depois do porco cruzar o rio. Fomos até a Ponte do Galucho. A água neste trecho está ainda mais escura. E nem precisa falar que esgoto e lixo é o que mais tem por aqui. Então, acho que vocês já conhecem esse rio Tapacurá, né? Já pensou aquela área toda arrumadinha, sendo realmente um cartão postal da nossa cidade. E a gente andando até ali de barco, passeando, tirando foto, né? O Veneza, já pensou? Uma Veneza aqui em Vitória de Santo Antão. Mas a gente precisa que as autoridades políticas da nossa região cuidem também e a gente fazer a nossa parte também, né, gente? Não poluindo ali, não jogando dejetos no rio, ok? Temos também, pessoal, no nosso grande e imenso Brasil, a região sudeste, tá certo? Que vai ser a região mais industrializada do nosso país. As cidades de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, gente, são uma das cidades maiores do mundo, né? A região sudeste, como eu falei, é a mais industrializada e ela tem diversas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, aeroespaciais, navais, alimentícias, têxteis e eletrônicas, né? Você conhece o significado de cada uma delas? A siderúrgica é uma indústria que produz um tipo de ferro específico utilizado aí na fabricação de automóveis, de embalagens, de utensílios domésticos, tá? Tem a metalúrgica, que é o ramo da indústria especializado em produzir metais para transformar objetos, enfim, metais que vão ser transformados em objetos, tá? A petroquímica, que como o nome já diz ali, vai ser a indústrias, né, de químicas do petróleo, tá? Tratar o petróleo, transformar eles em plástico, fazer as transformações químicas aí do petróleo brasileiro. E a naval, a indústria especializada na fabricação de navios, ok? Tudo isso na região sudeste, pessoal. Formada aí pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, ok? Essa é a região também com maior densidade demográfica. Lembra que eu disse que as pessoas sempre procuram uma região mais urbanizada para morar? Como a região sudeste é a região mais urbanizada do país, não é nenhuma surpresa que ela também seja a mais populosa do Brasil, né? Então, o desenvolvimento industrial da região favoreceu a expansão da rede de transporte rodoviário, náutico e de aeroportos. E, entre outros recursos minerais mais importantes da região sudeste, temos o minério de ferro, o chumbo, o nióbio e a bauxita, em Minas Gerais, bem como o petróleo extraído principalmente lá no Rio de Janeiro. Gente, é bom lembrar que o petróleo é um recurso não renovável, né? Então, ele é muito disputado no mundo. Por que não renovável? O que é não renovável? É um recurso natural que demora milhões de anos para ser produzido pela natureza. Então, todo mundo quer. Então, veja bem, a gente tem as riquezas da Amazônia, tem riquezas de minérios, né, de minerais aqui, e temos a riqueza do petróleo. Então, o Brasil, ele não é um país pobre. Se alguém um dia lhe disse isso, pode tirar isso da sua cabeça, viu? Ele pode ser um país mal administrado, né? Mal administrado. Mas pobre ele não é não, viu? Aí vamos lá. Agora, a região sudeste, gente, paga um preço muito caro por esse desenvolvimento, por essa urbanização. Veja aqui a região sudeste, né, com a vegetação nativa, como a gente tinha, ó, cerrado, vegetação litorânea, floresta tropical,
campos, caatinga, mata de araucárias. Olha só como era bem diversificado aqui, ó, tá vendo? Nessa região. E olha atualmente, pessoal, olha a devastação da natureza nessa urbanização dessa região. Então, a gente só sobra um pouquinho aqui, o que mais sobrou foi cerrado, né? Sobra só um restinho de caatinga, você não vê mais a mata da araucária, um pouquinho, uns pinguinhos de vegetação litorânea, um restinho de floresta tropical. Cadê os campos? Não vejo nem campo aqui mais. É, muito prejudicado, né? Prejudicou muito a fauna, a natureza dessa região. Então, mudou o clima da região, trouxe outras consequências aí, tá? Que também agora passou a ter também períodos de seca na região. Então, temos aqui a área do sul, que é a quinta e a menor região do nosso país, composta aí apenas por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa população, a população que forma essa região, ela veio principalmente ali migrando da parte europeia, né? Italianos, europeus. Então, é claro que antes deles chegarem, tinha a população indígena já ocupando essa região, tá certo? Mas na transformação do Brasil, como conhecemos hoje, foram principalmente esses imigrantes poloneses, alemães, italianos, que foram povoando essa região, que traz muitos traços desses outros países, tá certo? Na cultura deles, né? Então, algumas características da região sul. A presença de solos férteis e de clima com chuvas regulares favorece a agricultura, que além de contar com além disso, né, conta com técnicas e máquinas modernas, tornando essa agricultura uma das atividades mais bem desenvolvidas na região, tá? Eles exportam aí soja, arroz, produz tanto para a região quanto para exportação, principalmente para exportação, tá certo? A região sul é a segunda mais industrializada do país. Então, primeiro nós temos aí a região sudeste como a mais industrializada e logo em seguida a região sul, né, com um grande potencial energético, gente. Eu descobri, estudando para hoje, que na região sul do nosso país tem a maior usina hidrelétrica do mundo, tá? Que é Itaipu. E o que é uma usina hidrelétrica? Ela vai manusear ali o recurso natural dos rios para produzir energia através desses recursos, tá certo? E essa indústria, essa Itapuí, essa usina, ela fornece 17% da energia do Brasil e 76% da energia consumida no Paraguai, gente. Olha para isso. Então, se a gente fosse distribuir a população brasileira, fôssemos dizer que tem 100 pessoas no Brasil, né? 42 delas estariam na região sudeste, 28 na região nordeste, 14 na região sul e 8, cada uma, né? 8 aqui na região norte e na região centro-oeste, tá certo? Então, fica assim distribuído a porcentagem da população brasileira. E aqui a gente trouxe esse dado que mostra sobre as exportações, os produtos mais exportados do Brasil. Olha só a diversidade, pessoal. É claro que a gente está vendo que tem soja em muito lugar, né? E isso prejudica a nossa economia. Por que prejudica a nossa economia? Vamos pensar, se todo o nosso território fosse só turístico, nesse período de pandemia, a gente estava quebrado, né? Não tem diversidade. Então, como a gente não depende só do turismo para favorecer a nossa economia, a gente tem várias outras, a gente exporta vários outros produtos também, então a gente não quebrou, tá certo? Agora imagine que todo o nosso território passasse a só exportar soja. Acabasse com a fauna, acabasse com a flora, ou seja, acabasse com os nossos animais, a nossa natureza. Como é que ficaria aí? O Brasil ia quebrar também, né, pessoal? Uma hora ou outra. Então, é bom que tenha essa diversidade. E a região com maior diversidade é a nossa região aqui, Nordeste, né? Com exportação de diversos produtos. Então, eu espero que vocês deem uma olhadinha nesse mapa aqui para se informar mais sobre os produtos mais exportados aqui do Brasil e ver as nossas riquezas, né? Como o nosso país é rico. Eu espero ter ajudado você a conhecer um pouquinho mais das regiões do Brasil e a gente se vê na próxima aula. Um cheiro, continue se cuidando, fique em casa,
tá certo? A gente daqui a pouco está acabando isso, acabando esse período de pandemia. Logo, logo a gente está de volta na aula presencial. Conto com você. Cheiro!